Olá, começa nesse instante mais uma edição do Agora TV. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o vereador Marcos Antônio, do PSOL. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Olá, Alex Viana. Olá, telespectadores da Agora TV, do portal Agora RN. É uma satisfação estar aqui para a gente conversar coisas importantes, temas importantes de interesse da população de Natal. Vereador, o senhor é ex-petista, né? O senhor saiu do partido e tornou-se um crítico da política do Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor avalia esse momento hoje, nessa data de hoje, em que, por exemplo, houve uma decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados de sustar o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Primeiro, quero deixar bem claro a nossa posição em relação a todos os fatos em relação ao PT. Nós somos oriundos do partido, passamos mais de 20 anos, fomos dirigentes do partido e rompemos com o PT exatamente quando o PT chegou ao governo. Portanto, deixamos muito claro que fazemos política com coerência, tá certo? Programática, ideológica e sem se render, sem seduzir, tá certo? Pelos cargos e salários, ou seja, pelas benesses de ser governo. Tá? E a nossa posição em relação ao episódio do impeachment, ele é muito claro. Nós ficamos situados com um misto de preocupação e ao mesmo tempo de otimismo e motivação para o futuro. Eu acho que o país passa pelo momento que muitos podem parecer até de caos, mas eu acho que a gente está amadurecendo o nosso sistema democrático, as nossas instituições de fato começam, tá certo, a se fortalecer, a resistir ao aventurismo, tá certo, do golpe e de coisa. Estamos tentando fazer com que o país tenha um judiciário forte, um legislativo forte, um executivo forte e que tudo funcione em harmonia e que prevaleça a justiça. O senhor é do entendimento, então, de que esse processo, tal qual como está se dando, é um atentado à democracia, é um golpe? O senhor não é favorável ao impeachment? Resta que vamos diferenciar mais uma vez para a população de Natal. O impeachment ele é previsto na Constituição. Agora, ela é previsto com a causa fundamentada e legal. No caso dos dois pontos, que são os decretos legislativos e as pedaladas fiscais, isso não são considerados crime de responsabilidade. Daí a grande diferença. O impeachment é legal quando há o crime de responsabilidade. No caso das pedaladas, o que se está colocando é como se os bancos oficiais que pagam os programas do governo, os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Agricultura Familiar e outros programas, eles são os agentes do governo de pagamento. Então não se caracteriza empréstimo. O que se caracteriza crime é o empréstimo do governo de um banco da mesma esfera federativa para aquele governo. Isso é crime. Entendeu? Os decretos legislativos, eles só configuram também em crime quando eles ultrapassam, ele adiciona despesas extras ao orçamento não aprovado pela Câmara. Então, nenhum dos dois casos se caracterizou, nenhum dos dois casos existiu. Portanto, o que está em voga é um crime, é um golpe político, um golpe branco do legislativo junto com a mídia brasileira, parte da mídia, e isso a gente não vai concordar e não podemos votar favorável. Vereador, nesse raciocínio do senhor, então, um eventual governo Michel Temer, com o Senado aprovando a admissibilidade do impeachment, está previsto para quarta-feira, seria um governo ilegítimo, então? Ele nasce sob o signo da ilegalidade e sob o signo do golpismo. Porque o senhor Temer, inclusive, cometeu, se a pedalada fiscal for caracterizada como um crime, cai 11 governadores de estado, o próprio senhor Michel Temer, a Câmara e o Senado vai ter de aceitar, entendeu? A admissibilidade do impeachment dele, porque ele está provado que ele assinou cerca de 8 decretos e, se eu não me engano, 7 pedaladas fiscal. Inclusive com um valor monetário superior ao assinado por Dilma.
Então, se a Dilma foi impeachmentada, o Michel Temer também tem de ser pelo mesmo motivo. Vamos aguardar os desdobramentos. Vereador, vamos falar um pouco agora sobre Natal. O senhor é vereador em Natal, está chegando aí ao término do 4º ano de exercício parlamentar. Qual o balanço que o senhor faz? Olha, um balanço muito positivo. A gente, para ser o primeiro ano, já chegamos aprovando projetos de envergadura, como o projeto da regularização fundiária, que facilita, né, o acesso dos habitantes de Natal à escritura pública do seu imóvel. 73% da nossa população não tem os imóveis regularizados, seja por problemas financeiros, por falta de condições de pagar a questão das transferências, do ITIV, que é o Imposto de Transmissão Intervivo, das taxas cartoriais, das taxas de justiça, entendeu? Isso fica em torno de 4% a 6% e é pago único e exclusivamente em espécie. Então, nós temos esse projeto que foi aprovado em primeira e segunda votação na Câmara. Infelizmente, o prefeito vetou e nós estamos lutando ainda com a bancada, tá certo, do governo na Câmara e com a mesa diretora para a gente derrubar e dar a Natal esse grande projeto de grande impacto e relevância social que resolve um problema de décadas da nossa cidade, que é a questão da irregularidade, tá certo, dos imóveis. Quantas pessoas seriam beneficiadas, vereador, pelos seus cálculos, a partir da aprovação, da sanção de um projeto como esse? Olha, Alex, a probabilidade, tá certo, segundo estudos, é de cada 10 imóveis de Natal, 7 são irregulares. Você não tem escritura 70%, pública, né? 73%, para ser mais preciso. Não tem escritura pública e não tem título de propriedade. A que se deve esse número tão elevado, vereador? Olha, Alex, se deve a 2 problemas. A ocupação desordenada da cidade, né? Eu levantei na migração, inclusive do interior para a capital do estado, e um outro, por falta de negligência e descaso político dos governantes. Por exemplo, na década de 70, houve a grande habitação, a grande densidade populacional para a Zona Norte de Natal com os conjuntos habitacionais. Conjunto Igapó, Panatis 1, 2, 3, Santa Catarina, Solidade 1, 2 e 3, Potengi, Nova Natal, Santarém, Pajuçara, Gramoré. Todos esses conjuntos foram feitos em terrenos irregulares, em terreno de posse. Aí a Coab faliu, passou a massa falida para o Banderne passou para outro órgão que também foi extinto, e a população da Zona Norte, 87% não tem escritura pública. Aqui, em toda Natal, isso atinge 73%. Isso quer dizer, população, que de cada 10 imóveis dentro de Natal, 7 não são regularizados. E a gente já vem discutindo isso há década. E nós tivemos a ousadia, entendeu? Estudamos muito, fomos buscar pessoas gabaritadas, especializadas, produzimos um bom projeto, foi aprovado por unanimidade e esperamos que o governo Carlos Eduardo, tá certo, tenha sensibilidade e cumpra a promessa que ele fez de campanha. Porque na mensagem dele, está lá guardado comigo, nós vamos cobrar ele disse que era prioritário a regularização fundiária. Então nós vamos pedir a ele que ele realize, porque se ele não realizar, nós do PSOL vamos concorrer à prefeitura e se ganharmos, nós vamos implantar a regularização fundiária em Natal. Vereador, o senhor tem uma atuação expressiva também junto à Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. As últimas notícias envolvendo a companhia dão conta de que a companhia está se desfazendo de alguns poços, enfim. Como é que o senhor tem se comportado diante dessa situação? Terminantemente contra. Entendeu? Nós somos nacionalistas, defendemos que a Petrobras ela seja estatal, 100% de capital nacional e que ela seja dona de todo o petróleo brasileiro, porque o petróleo, assim como outros minerais, outros recursos naturais, é um bem estratégico, é um bem que hoje praticamente 70% a 80% das energias e dos derivados, tá certo? Que são os derivados petroquímicos, advém do petróleo. Então é um bem que todos os países do mundo querem ter a posse dele, tá? Então não é possível que a gente,
quando fundou a Petrobras, abrimos o capital para quem quisesse, estrangeiro, e todo mundo dizia que o Brasil não existia petróleo. Então a Petrobras fez um esforço com o suor e sangue dos brasileiros, e depois que a companhia se torna uma grande companhia, descobre imensas reservas de petróleo, que para a nossa soberania e autossuficiência em petróleo e derivados, aí vem numa crise e quer se vender, né? Nós repudiamos e condenamos veementemente a venda, por exemplo, que já foi feita agora de 50%, entendeu? Da Gaspetro, fala-se em vender 50% da Transpetro, e também estão querendo colocar à venda mais de 50% dos campos terrestres do RN. Isso é um baque violento, entendeu? É a mesma coisa de um suicídio econômico para o Estado, porque a Petrobras, no momento de crise, agora em 2015, ainda gastou aqui no Estado, entre custeio, despesa e investimento, 4 bilhões e 300 milhões de reais. Você imagina isso girando, o quanto não produz de emprego e renda, direto e indiretamente, quanto gera de imposto para o Estado. Imagine isso se a Petrobras vender 75% dos campos terrestres. Aqui no nosso Estado, ela não vai manter o mesmo nível de empregabilidade, os empregados vão ter de ser transferidos, porque não vai ficar aqui com uma estrutura que atendia, entendeu? A produção de 67 mil barris e vai cair para menos de 30, então não vai ficar com o mesmo contingente, tá? Os investimentos vão sair. Os investimentos que são hoje aqui em cerca de 12 bilhões e 300 milhões de reais, isso vai migrar para outro estado, vai para outro canto. Então, é muito preocupante. A Petrobras, só para esclarecer aqui, desfazer uma mística errada, entendeu? O grande problema da Petrobras não é, tá certo, a queda do preço do Brent. O grande problema da Petrobras é que a Petrobras se endividou muito em dólar. Isso, grande parte, para descobrir e consolidar o pré-sal, e esses pagamentos agora têm de ser feitos, e o câmbio desvalorizou-se. Desvalorizasse. Então, por exemplo, como a nossa receita é em real, e a gente precisava cambiar do real para o dólar para pagar as dívidas em dólar, então, para cada R$1 que a gente convertia para $1, vamos dizer, agora a gente tem que disponibilizar R$2 para $1. Quer dizer, você dobrou o valor da sua dívida em real, e você tem de multiplicar a receita para fazer face. Então era muito pequeno. Como o governo, só para concluir, como o governo utilizou muito tempo, cerca de 6, 7 anos, a Petrobras para fazer política social, segurando o preço dos combustíveis, quando lá fora o Brent disparou para $120, o governo tinha a responsabilidade, o dever e a obrigação de agora fazer um aporte para a Petrobras, que poderia ser através de lançamento de ação nominal, podia ser através de linha de crédito do BNDES ou outras fontes. Mas o governo, infelizmente, cruzou os braços e está deixando a Petrobras passar por todas essas agruras. A Petrobras que já vem passando por dificuldades, outras que são do conhecimento de todos nós. Bom, vereador, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação hoje no Agora TV. Eu que agradeço, Alex, e me coloco à disposição para retornar aqui, para falar com o teu público, com o público do Agora TV e também com telespectadores do portal. Então, me despeço, deixando um grande abraço e certo que nós vamos retornar. Obrigado, vereador. Ficamos por aqui e até a próxima.